22 e 27. Vamos se conectar lá no obelisco de novo, no lugar que a gente já está acostumado. E assim que você estiver vendo a cor do cristal, né? E o ambiente, você dá um toque e comenta. Tá. Eu tô vendo um senhor, como se fosse um mago, com um cajado perto do cristal, perto do obelisco. Tá. É um senhor bem velhinho, com uma roupa de mago, capuz e curvado para frente, e com um cajado de madeira. Tá. O cristal também é azulado. Beleza. Essa roupa dele também é como se fosse um veludo azul, um azul índigo bem escuro. Tá azul, né? Uhum. Tô perguntando pra ele quem é ele. Ele disse que é um mestre meu. Tá. Ele falou, um tutor, melhor dizendo. Uhum. Eu perguntei o que ele tinha pra falar, qual que era a mensagem. Ele falou que tem me acompanhado dentro do projeto. E ele queria se apresentar pra mim. Certo. Ele falou que a linhagem dele é celta, druida, Tá. que o conhecimento dele vem de lá. Que ele já me acompanha em algumas encarnações. Principalmente quando Uhum. as minhas encarnações são voltadas para magia. E o que que ele faz exatamente nessa tutela? O que que ele se encarrega? Ele é o responsável por programar todo o meu conhecimento a respeito das artes ocultas e das artes mágicas. E Uhum. acompanha a minha evolução dentro dessa linha. Tá. Beleza. Eu perguntei se essa era a verdadeira roupagem dele, se essa era a verdadeira imagem dele. Ele falou que não, mas que no momento eu não vou poder saber quem que ele é. Beleza. E sobre o que que ele gostaria de passar para você hoje? Eu tô vendo vários cristais azul, cristal branco com energia azul que tá brotando da terra. Certo. Estão aparecendo muitos cristais com a energia azulada. Parece que a energia desses cristais se misturam com a roupa dele e a energia do obelisco também, tá tudo num tom azulado. Uhum. Eu perguntei o que significava esses cristais. Ele falou que significa que tá na hora de eu voltar a trabalhar com eles. Ele precisa te fazer lembrar de algum conhecimento específico relacionado aos cristais? Ele falou que eles já estão fazendo isso através dos sonhos. Tá. Ele me mostrou que eu preciso colocar alguns aqui em casa. Uhum. Eu tenho que me conectar mais com a energia dos cristais, porque eu vou precisar trabalhar com eles. Ele falou que por hoje era o que ele precisava me passar. Tá. Eu tô perguntando qual que é o nome dele. Uhum. Ele falou que ele é meu mentor pessoal, mas ele tá acompanhando minha caminhada dentro do projeto. Tá um pouquinho difícil de eu conseguir pegar o nome dele. Ele falou que eu posso saber, mas tá um pouquinho difícil. Agora eu tô conseguindo ver um cabelo branco bem comprido, vai até os pés o cabelo dele. Tem vários cristais azul cravado no cajado dele. Ele falou que esses cristais carregam a energia da cura, da transformação, da intuição e da benevolência. Ele falou que eu poderia escolher um nome para dar para ele. Ah, é? Eu vou colocar o nome dele de Asgard. É um nome que é muito
Eu tenho um sentimento grande por esse nome, porque quando eu iniciei dentro do ocultismo, eu tinha 10 para 11 anos e a primeira loja que tinha próximo ao lugar onde eu morava em outro bairro, é a única loja que tinha de artigos esotéricos próximo à minha casa, se chamava Asgard. E foi lá Entendi. que eu iniciei minha meditação, onde eu comprei minhas primeiras pedras, minhas velas, meus livros. E eu tinha um carinho muito, muito grande pela dona. Foi ela que me guiou na minha primeira meditação. Hum. E depois de um tempo a loja fechou, eu não sei para onde que eles foram, e eu sempre fiquei com esse nome na cabeça, Asgard. Então eu vou chamar ele de Asgard. Interessante. Tem sentido. E ele sorriu. Ele tá me mostrando uma pedra bruta de cristal. Hum. Ele falou que toda a inteligência que a gente necessita, que está no campo do universo e da dimensão que a gente vive, tem esses registros e a gente tem essa tecnologia a nosso favor e a gente não está utilizando. Sim. Então, a recomendação dele é que a gente se conecte mais com a natureza, se conecte mais com o poder que o cristal tem. Ele falou que muitas pessoas acabam subestimando o poder que as pedras e que a natureza tem de poder falar com a gente. Uhum. E isso acaba ampliando muito a nossa percepção e a nossa intuição quando a gente se conecta a esses seres como de igual para igual, como uma ajuda mútua. Então, os cristais estão aí para nos auxiliar nessa abertura, nessa intuição, nesse campo que a gente não consegue enxergar fisicamente, mas que a gente acha que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Então, a É. recomendação dele é essa, é se conectar, cada um com... Ele não falou do cristal do projeto, mas que cada um tenha um cristal que você programe para te auxiliar nessa abertura dos registros. Tá. Ele falou como se fosse um cristal de estimação. Uhum. Ele falou que cada um de nós tem uma ligação com uma pedra, com que faça sentido. Então, quando a gente for fazer as nossas meditações pessoais, a gente procurar se conectar, limpar, energizar e programar ela para esse sentido, que ela vai auxiliar muito. Tá, entendi. Ele falou que é uma coisa muito simples, mas que auxilia muito. E a gente tem isso a nosso favor e a gente não utiliza. Uhum. Mal estamos utilizando a pedra que foi destinada ao auxílio do projeto. Ele falou que se a gente não abastece uma geladeira, ela não tem muita utilidade, né? Ela não vai Uhum. abastecer a gente de alimentos para a gente manter a gente vivo. Então, se a gente não abastece e não, como que ele fala? Não realinha, não reorganiza essa troca com os objetos, eles acabam sendo só objetos. É. Ele falou para a gente não ignorar a sabedoria ancestral. Não é porque hoje a gente dispõe de tecnologia, informática, internet e coisas robotizadas que a gente tem que deixar para trás as coisas simples e antigas. Vou fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com o que a gente está aprendendo sobre base criacional, mas que eu acho que ele vai conseguir
responder para a gente muito bem. Quando que uma pedra, um cristal, um grão de areia, tudo aquilo que segue o caminho elemental, deixa de ter vida aqui na Terra? Em que ponto ele tem vida também, né? Porque ele é formado, no momento em que ele é formado, quando que passa a ser vida? Ele está tentando falar o seguinte, ele falou assim, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, a primeira célula que se encontrou com a outra, ali já continha vida, certo? Sim. Você nasceu, você viveu e chegou o momento da tua morte. Ali a Uhum. gente acha que naquele momento não existe mais vida, que acabou. Mas não. Por É. mais que você seja enterrado, que você seja cremado, aquela substância que estava dentro de você desde o seu momento da criação, ela continua existindo, só que de uma forma diferente. Então, pode-se dizer que não existe um ponto em que acaba a vida de qualquer elemento que está no planeta. Ela se transforma. Então, a gente não pode concluir que existe um fim. Ela sempre vai estar em essência existindo naquele lugar, daquele jeito, com a memória, sempre vai ter uma vida ali. Uhum. Porque assim, a gente vê como nós individualmente, né? Porque como nós somos seres individuais, a gente entende o momento que a gente habita e que vai embora. Então, os cristais e tudo o que habita a parte mineral, vamos dizer assim, aparentemente são mais coletivas, é isso mesmo? Ele está falando que a gente não pode generalizar as consciências que habitam os nossos corpos das consciências dos outros elementos, Sim. pois tudo tem vida, só que são formas diferentes de vida. Então, ele falou que a gente é diferente o processo, mas em base tudo tem a mesma compreensão. Tudo tem o seu registro, do mesmo jeito que o planeta tem o seu registro, um grão de areia vai ter o seu registro e o teu conhecimento. Então, ele passou por um processo de evolução dentro daquela maneira de evoluir. Se ele se transformou em outra coisa, ele não deixou de existir da outra forma. Ele continua carregando todo o conhecimento que ele absorveu. Então, nada é descartado, tudo é transformado. Então, em Isso. qualquer tempo e espaço, em qualquer lugar que aquela consciência que habitou aquele corpo, ela passou a experiência e absorveu a experiência, ela carregou consigo, mas ela também deixou naquele lugar o que foi aprendido. Então, cada ser e cada elemento, cada célula que passa pela Terra ou que passa por qualquer outro planeta ou qualquer dimensão, sempre vai ter o registro dela lá. Ela nunca vai sumir. Sempre você vai conseguir acessar. Então, nada é perdido. Ele está dizendo que a consciência que habita os seres minerais é diferente da consciência que habita um corpo humano, por exemplo. Sim. Mas dentro daquele plano como é que chama? De Sana. evolução, Sim. ele tem a inteligência e o conhecimento necessário. Então, ele falou que, mesmo que uma pedra fosse quebrada e ele me mostra uma grande marreta estourando um cristal e aquilo virando Hum. pó. Ele falou, Uhum. mesmo que o cristal vire pó, ele ainda vai ser aquele mesmo cristal inteiro que ele sempre foi. Ele ainda vai Tá. ter tudo que ele absorveu. Uhum. Entendi. Então é como se o cristal que a gente tem aqui, um fragmento do cristal, fosse ainda uma coletividade
daquilo que foi gerado, sei lá, diretamente de forma bruta. Então, todos Sim, aqueles pedaços fossem um só. sim. Ele falou que a consciência ela é coletiva e É coletivo. individual ao mesmo tempo. Ele falou que dá para ser os dois. Sim. As pedras, os minerais têm a sua informação coletiva do campo magnético, do campo, da assinatura da onde ela foi, né, germinada, gerada, mas também cada um tem a sua absorção de evolução no território onde ela está. É parecido com almas grupo, assim. Fica ali uma informação, um conjunto de todos os fragmentos. Sim, porque ele diz que essa denominação de alma-grupo seriam informações que são fundamentais para uma espécie inteira. É. Então, todos nós temos essas informações fundamentais da espécie. E temos o nosso plano de individualização, de crescimento individual. Então, principalmente os cristais, eles carregam consigo uma capacidade de guardar informações. Ele falou que muitos dos cristais que existem, as pedras que existem, elas têm uma memória muito grande. Então, tudo que é energia, tudo que passou por ali, por onde ele esteve, ele carrega dentro dele essas informações. Um cristal que cresceu debaixo d'água não vai ter as mesmas prioridades ou particularidades de um cristal que foi germinado debaixo de uma montanha rochosa. Eles têm a mesma consciência por serem o mesmo elemento, mas aquele que aprendeu, que evoluiu debaixo d'água, não tem o mesmo conhecimento daquele que evoluiu debaixo de uma montanha. Então, os Uhum. dois têm a mesma, como que falam? A mesma importância, mas com conhecimentos e elementos diferentes. Ele falou, as Tá. pedras elas são programáveis. Então, a gente consegue absorver de cada uma a cada propriedade em que ela nos dá, quais os elementos em que ela trabalha. Ela vai passar essas informações para a gente, a partir do momento que a gente nos permitir acessar as informações dela. As Uhum. informações dela estão disponíveis. Então, se a função dela vai ser no auxílio de aumento da percepção extrasensorial, ou no aumento da intuição, ou no aumento dessa conexão ao acesso a essas vidas de fractais, ela vai nos auxiliar. Se essa não for a função, ela vai nos falar qual é a função. Então, cabe a Tá. nós entrarmos em contato e buscarmos essa conexão ao nosso propósito inicial. Tá. Agora, voltando um pouco no assunto, as pessoas elas ficam muito confusas quando a gente fala de vida em minerais. E sim, porque é diferente do nosso reino. E aí vem uma questão. É muito difícil, por mais que o cristal seja destruído, na nossa visão, que ele se fragmente ou vire pó, nós vimos aqui que ele não deixa de existir. Agora, isso nos faz parecer que o tempo em que o cristal fica evoluindo enquanto consciência é muito distante do nosso, é muito diferente, porque demora muito para que um mineral deixe de existir nesse plano. Tá meio que certo essa ideia? Ou tem alguma coisa aí no meio que a gente está esquecendo de avaliar? O tempo, ele Certo, falou, tem. mais uma vez a gente coloca o tempo de vida humana e o tempo de Uhum. vida de outros elementos como comparativo. Ele É, falou que então, isso não existe. Há muitos anos atrás, em muitos milhares de anos atrás, o tempo de vida humana era outra. Hoje, o ser humano ele tem uma vida estimada entre 80 e 100 anos. Antigamente, em outras épocas, isso passava por milênios.
Então isso é relativo. Às vezes a gente acha que um mineral ele tem uma vida muito longa e não. Ele tem uma vida de acordo com a necessidade que ele nasceu, que ele veio como programação. Então a gente não pode achar que o tempo faz alguma diferença. A gente Tá. coloca o tempo como uma estimativa ou como uma comparação fidedigna do que a gente acredita e não é. A gente é muito enganado por essa questão. E enquanto a gente está encarnado aqui, ainda é uma coisa difícil da gente entender. Sim, tá certo, muito bom. Ele estava explicando que a gente acha que quando a gente vê uma pedra, um mineral, e acha que ele já está ali há muitos e muitos milhares de anos, às vezes ele só está o fragmento dele ali. Tá? A consciência que precisou experienciar e que precisou é, é, evoluir já não está mais lá. Lá estão só as memórias dele. Então já ocorreu a transformação, assim como ocorre em todos os reinos da Terra. Ah, entendi. Então o que acontece? É como se ele continuasse a evolução dele e aqui ficasse é, uma A parte estrutura dele. energética dele, uma Entendi. parte dele, como de todos os seres que já passaram por aqui, Que ainda se conecta com ele. ainda se conecta. Então é bem diferente. Porque assim, a gente também passa por aqui, morre, o nosso corpo continua, só que de outra forma, gerando outra vida, né? Continuando. Mas o mineral Mas vem. aquilo que você está gerando, aquilo que você está trabalhando de uma outra forma, ou alimentando um animal, alimentando, virando uma planta, tudo que sobrou, entre aspas, da nossa consciência, de tudo que a gente viveu, a memória está ali. Então, a gente pode. É uma extensão. Então, tudo tem uma extensão. Nada acaba por completo. Ela vai sempre se reciclando e se transformando. Entendi. Ele disse que a gente ainda vai entender muito sobre a questão dos reinos um por um. E quando chegar a Porque parte dos minerais, isso vai ser explicado com mais detalhes. porque assim, quando ele falou isso, uma coisa que me veio à cabeça é que só a gente esquece. E que nem os animais, quando mudam de, de corpo, perdem aquilo que eles adquiriram. Então, quando a gente analisa dessa maneira, faz muito sentido um elemento químico, uma célula, uma bactéria que seja, se transformar e continuar lembrando do que ela foi, tendo a memória, registro daquilo. Só que Ele isso falou que parece. ele falou que a sua percepção sobre o que ele falou está correta. É, é que a gente tem a ideia de que é que assim nós, enquanto seres viventes, estamos ajudando uma série de outras partes da vida a existir, a evoluir também. Só que a gente não percebe isso, que a gente faz Sim, isso coletivamente. sim. E o que eu vejo com os cristais é que os cristais também fazem isso. E as Tudo faz células dos isso. cristais, tudo faz. E aí acontece que o cristal ele evolui e ele deixa aqui de uma maneira diferente que nós. A memória dele. Só isso. Né? O que fica de diferente é a forma como a memória dele continua. Sim. Interessante. Entendi. Ele falou que você captou bem o que ele tentou explicar. É, Ele falou que ele não é a pessoa mais indicada para explicar sobre isso, mas em cima do entendimento dele, ele conseguiu passar o é. que ele entende para que você e todos possam entender. A gente tem que lembrar de que o cristal ele é um ser vivo. E Sim, às vezes a gente esquece que ele é um ser vivo. Então a gente trata muito como objeto. E tudo é vida.
Então Ele fala que muito nós tratamos essas outras formas de vida como objeto por conta do ego. Porque Uhum, nós, enquanto seres humanos, nós achamos que somos melhores que outros seres vivos, né? sim. Só que tudo que vem do corpo de Gaia tem vida. É, Pode ser uma areia que foi que está na beira da praia, como um cristal gigantesco que está dentro de uma caverna, como pode ser qualquer coisa, tudo que habita o planeta está vivo. Pode sim. não estar vivo no nosso entendimento, falando, pensando como Uhum. humanos. Cada um tem a sua vida de acordo com a sua evolução, de acordo com a sua programação. Mas nada é uma coisa oca, ele fala. Nada é uma coisa morta que não tenha vida. Ele fala, não tem um termo difícil de se entender. Tudo tem vida. Sim, E tudo merece o devido respeito, a devida, como é que se fala? O reconhecimento de hum, que a gente não é melhor que um pedaço de pedrinha, que a gente não é melhor que um animal, que a gente não é melhor que uma planta. Todos têm a importância, porque todos foram criação. é. Mas falando assim, a gente consegue compreender. A gente até consegue compreender. O problema é você falar assim que aquele tapoer que está ali parado, aquela garrafa, também tem vida. Ele falou, ele já compreende, ele falou assim, quando você aprende dentro das artes mágicas a fazer a leitura dos objetos e você Uhum. pega um objeto na mão e você consegue relembrar por todos os lugares onde ele passou e qual a energia que ele carrega, você não consegue fazer isso? Por que que você Sim, acha que você então. consegue fazer isso? É porque ele tem assinatura, ele tem vida. Isso. E o que Sim. precisa mudar é o nosso entendimento do que é a vida, do que é assinatura energética. Nós não reconhecemos ainda que a energia tem vida, porque nós não vemos. Então, tudo que a gente não vê, não fala e se comunica materialmente, a gente acredita que é só um objeto oco, que não tem nada. Mas ali tem Tem. tudo a vida. E isso é algo que a gente precisa ressignificar para conseguir compreender de forma natural, porque hoje a gente tem que fazer força para chegar nisso. A gente está no caminho de reconhecer e ressignificar que só o ser humano é vivente dentro da cadeia evolutiva do planeta. Porque se a gente faz isso com os animais que a gente vê, que tem É, sentimento, que estão andando, que está palpável à nossa frente, a gente ainda acha que eles têm menos valor que a gente, que dirá um pedaço de madeira numa porta, um plástico, qualquer coisa que a gente tenha em contato com a gente aqui na matéria. a diferença parece ser de fato a consciência, o nível de consciência de si mesmo. Sim. É o respeito às diferenças. Uhum. E aí a gente pode levar isso para outro patamar também, porque qualquer cidade astral, qualquer coisa que for gerada no 4D, também é vivo. A Sim, matéria só é sutil, mas ela também vive. sim, E aí correto. a gente fica assim falando, não, porque a gente tem que sair da matéria. Quer dizer, a gente tem que entender o que é matéria. Que a Sim. matéria não deixa de existir. Não, ela só é transformada. Sim, A matéria que a gente vivencia aqui na 3D é diferente da matéria, entre aspas, que possamos ver, enxergar e tocar em outras, na quatro, na quinta, só é transformada, só é diferente. exatamente.
Essa pergunta eu tinha curiosidade de fazer essa série de perguntas sobre os minerais, porque a gente sabe que vindo de um magista conectado com a natureza, né, especificamente um druida conectado com a natureza, teria algumas informações para passar, né, que podem somar com o que vai ser dito. Então, eu Sim, aproveitei a oportunidade. ele falou que vai estar à disposição no que ele puder ajudar, com o Legal. conhecimento que ele adquiriu com o passar das vidas e do tempo em que ele existe. Ele falou que ele está aqui para auxiliar. O que tiver ao alcance dele, ele acabou de falar. Ele falou para a gente passar a olhar as coisas com outros olhos a partir de agora, que ele entende que com essas informações que ele passou, ele possa ajudar a gente a ressignificar qualquer coisa que a gente veja na nossa frente. Ele falou dessa questão, por exemplo, do lugar onde a gente vive, da nossa casa. Às vezes a gente não se sente bem num lugar onde a gente está, porque talvez a gente não esteja colocando amor e energia de acolhimento, né? A gente esteja, talvez por um sentimento, um pensamento que a gente tenha de, eu não gosto desse móvel, eu não acho aquilo bonito, eu não gosto disso. E isso vai impregnando também os objetos e eles sentem que a gente os repele, que a gente não gosta daquela presença. E a energia vai ficando cada vez mais difícil. Então ele falou para a gente olhar tudo que tem à nossa volta com mais amor, olhar que cada objeto que tem à nossa volta não precisa estar andando, falando e dialogando com a gente ou expressando a vida na forma como a gente conhece. Mas só o fato da gente reconhecer e entender e procurar se harmonizar com tudo que está à nossa volta já vai transformar essa assinatura. Nós vamos aprender, eles vão aprender e as coisas vão ficar melhores para o que a gente veio fazer aqui. Tudo que a gente puder fazer para harmonizar o meio em que a gente vive, com as coisas com que a gente se relaciona, com a energia que a gente troca, isso vai só engrandecer a nossa experiência. Porque nós Entendi. não devemos a gente colocar as espécies em degraus, como normalmente fazem, né? Como os cientistas fazem, como o ser humano lá em cima, né? No topo da cadeia. Todos estamos na mesma faixa, mas cada uma com um tipo diferente. A importância é o mesma, só que cada um dentro do seu propósito. E nós temos todos os reinos anteriores dentro da gente. Sim. E isso é uma coisa que a gente não lembra. Se a gente renegar isso, a gente está renegando a nós mesmos. Então a gente tem que honrar isso. É. Que nós temos os elementos dentro da gente. Todos os elementos. Todos os reinos. Então a gente tem que honrar e ressignificar isso que foi colocado na nossa cabeça, que nós somos melhores. E não é Sim? bem assim. Não. Muito bom. Eu aqui já dou por satisfeito, mas vamos perguntar para ele se tem alguma coisa específica que nós deixamos de trazer ou que ele gostaria de estar adicionando aqui. Ele fala que a mensagem que ele trouxe seria essa, que foi o que ele disse no início, que nós temos as ferramentas para utilizar e a gente não está utilizando de forma errada, não dando o valor necessário. Então, há necessidade da gente absorver o conhecimento e colocar em prática também. Eu ia perguntar para ele como que a gente estabelece uma conexão com o cristal
que basicamente é com qualquer coisa viva, vamos dizer assim, dá para conversar com qualquer coisa viva. Mas qual que é as dicas que ele dá para a gente tentar estabelecer uma conexão? E eu acredito que isso está muito relacionado ao bloqueio mental que nós temos com relação a algo que para nós aprendemos que não era vivo. Ele falou que isso é muito simples, é da mesma forma que sempre foi, como que se fala, como se foi ensinado durante milhares e milhares de anos para a gente fazer a leitura energética de uma pessoa ou de um objeto, é a mesma conexão que a gente faz com qualquer objeto que a gente queira. A gente pode colocá-lo à nossa frente, nos concentrarmos, procurar absorver a energia do ambiente, absorver a energia daquele objeto e procurar estabelecer a conexão mental com aquele objeto. E que as informações vão vir do mesmo jeito que agora a gente está aqui sentado ou deitados, de olhos fechados ou de olhos abertos, se concentrando para receber as informações telepaticamente, não é? É a mesma forma. A gente vai receber as informações necessárias daquele objeto. Então, cada um tem uma forma de fazer isso, e a gente tem que se descobrir qual que é o que funciona melhor para a gente. Às vezes pegar o objeto na mão, às vezes passar a mão em volta, sentindo a energia dele em volta, às vezes colocando próximo à nossa pineal, às vezes só pensando naquele objeto. Existem várias formas. É a conexão, é a intenção. Intencione o que você precisa. Se abra a receber a informação e a informação vai vir. Entendi, é isso aí. Legal. Certo. Bom, agora a gente vai ter quem se conectar com essas informações, de repente vai começar a ficar com dó de jogar as coisas fora. Não. Tipo, muito eu vou me desfazer disso. Ele disse que antes da gente se desfazer de qualquer objeto, há necessidade de fazer a pergunta se aquele objeto já terminou o que ele tinha que terminar com nós. E a gente vai sentir. Então ele fala, converse com aquilo. Você vai sentir no teu cardíaco se há necessidade de você continuar ou se há necessidade de você passar para frente, transformar, ou entregar para a natureza, ou entregar para outra pessoa. É reciclagem energética. Isso a gente já faz inconscientemente. A gente só precisa agora ter a consciência de que isso realmente acontece. Às vezes a gente olha para determinada peça de roupa e fala, eu não me conecto mais com essa peça de roupa. Eu não quero mais. Agradeça e renove. Entregue ela para outra pessoa. Ela vai continuar o que ela tem que fazer com outra pessoa. É simples. Entendi, é isso aí. Muito bem. Quando houver alguma dúvida, pergunte novamente. Sinta lá no fundo do teu coração se você ainda sente necessidade de estar com aquele objeto ou se o que vocês dois tinham em comum, a energia de vocês dois ainda tem o que ser trabalhado ou se você pode transformá-la, repassá-la. Isso é um acordo entre vocês. Interessante. Eu tô sentindo bastante calor agora. Ele falou que a mensagem que ele veio trazer é da gente ressignificar a importância de coisas que a gente acha que não tem importância. E fazer, colocar em prática.
Não adianta também só escutar e não colocar em prática. Então ele veio trazer essa mensagem. Se conecte com a natureza, se conecte com os cristais, se conecte com a energia, com a egrégora e faça os exercícios que são propostos, né? Porque nenhuma mensagem que é trazida é em vão. Se a gente não fizer, aí as coisas não vão acontecer da forma esperada. Uhum. Porque foi falado é para ser feito. Perfeito. Ele está agradecendo a disposição e a receptividade à mensagem que ele trouxe. Uhum. Nós te agradecemos. Que sempre que ele puder, ele vai voltar para nos informar de alguma coisa que houver a necessidade. Tá. Nós agradecemos. E que ele vai estar em conexão com o projeto e auxiliando, mesmo que se for um pouquinho distante, um pouquinho longe, mas ele está acompanhando. E o que precisarem dele é só se conectar ao cristal azul, que ele vai tentar auxiliar, Perfeito. se assim for permitido. Uhum. Ótimo. Muito bem. Então vamos se despedir dele. E retornar. Ele está indo agora.